Bom, pessoal, e depois de testar por alguns dias esse mouse aqui da Filinea, o S450, eu posso dizer para vocês que é um mouse bem bacana, tá? Ele é um mouse que tem uma construção legal, não tem nenhuma fragilidade assim em relação à qualidade da construção do mouse. Tem um acabamento bacana no coating aqui, né, no plástico utilizado. Não é, obviamente, que um R1 Pro, né, da VXZ, não tem essa mesma qualidade de acabamento, mas é um acabamento ok, assim, pelo preço que o mouse custa. Tá aí na média dos outros mouses do AliExpress, sendo melhor do que alguns e pior do que outros, como no caso do R1 aqui, mas ele tem um plástico ok. É um mouse relativamente leve, na verdade ele é bastante leve. Pesa aí suas 57 gramas, então é um mouse bastante leve. E o shape dele, pessoal, lembra um pouco o shape do Lanzu Torne, sendo um pouquinho mais fino. O tamanho eles são bem parecidos, no comprimento aqui eles são bem parecidos com o Lanzu Torne e o Filinea S450, mas na largura aqui o Torne é um pouquinho mais largo, tá? Mas a altura é bem parecida, o shape assim é realmente bem parecido um com o outro. É claro que o Lanzu, né, por ser muito mais caro, é um mouse realmente sim, bem melhor em questão de acabamento, construção e tudo mais. Mas eu diria que o Filinea é uma boa opção também para quem procura esse tipo de mouse, assim, com esse shape um pouquinho mais alto, mais gordinho, assim, só que um pouquinho mais fininho aqui nas laterais. Na caixa, pessoal, nós recebemos aqui os fits extras do mouse. Eu vou falar um pouco sobre esses fits aqui daqui a pouco, tá? Ele vem com fits extras que são do mesmo tamanho do mouse, da versão do mouse. Ele vem também com um cabo do tipo paracorde, um cabo branco do tipo paracorde que é bem levinho, tá? Um cabo bem gostoso assim de usar. Você não vai perceber que o cabo realmente tá ali incomodando, porque ele é um cabo realmente assim, bastante leve. E acredite, você vai precisar, porque a bateria dele é um pouco pequena, tá? Uma bateria de 300 mAh. Na questão de performance, pessoal, esse mouse aqui ele é equipado com sensor PAW3395, um sensor que já é conhecido no mercado, né, do AliExpress principalmente, está equipado em diversos mouses, inclusive mouses que a gente já trouxe aqui no canal. Ele tem opções 4K de polling rate, ele vem com versões 4K de polling rate, só que atualmente elas estão custando mais do que $50, que o dongle já vem embutido neles, na caixa, né, já vem na caixa, então não acho que vale a pena, tá? Essa versão aqui tá aproximadamente R$210 com os impostos já, que é a versão de 1000 Hz de polling rate, mas tem a versão 4K também caso você queira. E nos fits, pessoal, ele traz fits em 100% PTFE, mas tem uma ressalva aqui para fazer em relação aos fits. Eu tô aqui com o mousepad, o PK Control, eu testei ele também, eu joguei ele também no mousepad da SteelSeries, e eu posso falar para vocês, pessoal, que eu senti diferença dos fits de um mousepad para o outro. Isso não é comum de acontecer, mas nesse caso aqui do Filinea, eu senti diferença. Por quê? Eu percebi que aqui no PK Control, o fit de baixo, ele agarra bastante, tá? Tanto é que se você jogar o mouse assim, o mouse ele dá uma giradinha assim, por quê? Porque o fit de cima desliza mais do que o de baixo. Outra coisa que eu reparei também é que no PK Control, no mousepad do PK Control, é mais perceptível. No eixo horizontal, o mousepad desliza melhor do que no eixo vertical. No eixo vertical, ele tem uma leve agarradinha, assim, que você sente que você precisa de um pouquinho mais de força para você mexer com a mesma fluidez que você tem no eixo horizontal. É uma questão bem leve, tá? Se você não joga de forma competitiva, provavelmente você não vai perceber, mas eu preciso ressaltar isso porque às vezes tem pessoas que jogam de forma mais competitiva e aí você sente essa diferença, principalmente se você tiver no mousepad mid ou control. Se você tiver no mousepad voltado mais para speed, você não percebe essa diferença, tá? Mas no mousepad mid para control, você já vai conseguir perceber essa diferença nos fits, principalmente aqui nesse de baixo. O de baixo ele agarra um pouquinho mais do que o fits de cima e o do meio. Em relação à bateria, ele traz uma bateria de 300 mAh, que assim, tem uma autonomia ok, tá? Ele vai durar aí 40 horas mais ou menos de autonomia, não é das melhores, né? Poderia ser um pouquinho melhor, tem espaço aqui para uma bateria de 500 mAh ou até mais, mas acredito que isso ia interferir no peso do mouse, e aí a Filinea não quis colocar uma bateria maior, mas poderia vir com uma bateria maior sim, tá? Então tem uma duração aí aproximadamente de 40 horas. O meu chegou com uma bateria
carregado em 70%, eu estou usando ele há 3 dias, trabalho no computador, faço stream no computador, jogo aqui tudo no computador e por enquanto ele ainda está com 40%, então acredito aí que para quem não usa muito, ele deve durar aí uma semana mais ou menos de uso, tá? E depois você precisa carregar, mas é uma bateria assim, ok, poderia ser melhor, mas é ok. Falando dos switches aqui, pessoal, nós temos aqui switches da Ruano, os Blue Shell Pink Dots nos botões principais. O mouse tem uma boa tatilidade, assim, os botões são bem implementados aqui, tá? Eu não senti muito push travel, a não ser quando você clica aqui na extremidade, que aí o botão pega na carcaça, mas isso é comum em praticamente todos os mouses, né? Muito difícil o mouse que quando você clica aqui na extremidade do botão ele não afunda um pouco, né? São switches que estão muito bem implementados aqui. Os botões laterais, eles afundam bastante na carcaça, mas eles são bem macios. Eu gostei dos botões laterais, apesar de eles não estarem muito bem saltados. Se você olhar aqui de forma lateral assim, ó, você vê que eles são grandes, eles têm um tamanho ok, mas eles não são muito saltados na carcaça aqui como outros mouses, por exemplo. Eles ficam bem rentes aqui à carcaça do mouse. E no scroll, o clique do scroll é bom, é relativamente bom, é gostoso de usar. Porém, quando você faz a rolagem, você sente um pouquinho de ruído aqui na carcaça. É bem leve, não chega a incomodar. E falando aqui do software, pessoal, o software dele é exatamente idêntico ao da AJAS, o AJ139 Pro. É um software, assim, é o mesmo software, provavelmente desenvolvido pela mesma empresa. E ele é bem simples e prático de usar, assim. Aqui nós temos os botões, nós temos os 5, 6 botões aqui que o mouse tem, que você pode remapeá-los da forma como você quiser. No caso aqui no terceiro botão, que é o botão do scroll, eu estou usando a tecla Delete, como de costume, né? Quem já assistiu outros vídeos meus sabe que eu coloco aqui no scroll para editar os vídeos. Aqui nas configurações você tem os DPIs, que você pode ajustar aqui o quanto você quer usar, mas você pode simplesmente ajustar a barra. Infelizmente não tem o ajuste de DPI diferente da horizontal para vertical. Isso resolveria o problema dessa diferença dos fits, né? Provavelmente resolveria o problema de você ter essa resistência entre eixo Y e X, a vertical e horizontal do mouse. Aqui embaixo nós temos o efeito de luz, de LED do DPI, que nesse caso aqui o meu está em off, eu deixo ele em off para economizar bateria, mas você pode deixar o LEDzinho aqui aceso o tempo todo, mas eu prefiro deixar em off pela questão da bateria. Aqui nós temos o LOD, que por padrão ele já vem de 1 milímetro. Polling Rate aqui está em 1000 Hz, já vem por padrão. E na tecla aqui de macros, na opção de macros, na janela de macros, nós temos a opção de adicionar ou remover macros, tá? É basicamente isso, um software bem simples. Aqui na direita nós temos o idioma do software e a bateria do mouse, mostrando também a porcentagem de bateria. E bom, pessoal, para concluir, assim, ele é um mouse relativamente bom, tá? É um mouse que eu recomendo, porém, se você tiver um pouquinho mais de grana, uns 20, 30, às vezes 40 reais a mais, eu recomendo que você pegue o VXZ R1 Pro, tá bom? A versão Pro da VXZ, do R1. Eu acho que vale mais a pena do que você optar por um Filinea S450, ou se você não tá com essa grana sobrando, eu ainda acho que vale mais a pena um VT9 Pro, por exemplo, que é o mesmo preço, às vezes até mais barato, vai trazer uma bateria melhor, vai trazer uma textura um pouquinho mais agradável, tá? Um coating um pouquinho mais agradável, um shape que aí depende do tamanho da sua mão, do seu uso e tal. A minha mão tem 19 centímetros e esse mouse aqui ficou um pouquinho pequeno para pegar da claw na minha mão, dá para usar, mas o shape aqui do VT9 Pro me agrada mais porque ele é um pouco maior, então eu sinto um pouco mais confortável na minha mão. Mas se você tem mãos médias de 17
17, 17,5, 16 centímetros, o Filinea vai ficar mais confortável na sua mão. Então é mais uma questão de gosto mesmo. É um mouse bonito, é um mouse competente, é um mouse bom, mas você tem bastante concorrência aí no mercado, né? Então, dependendo do tamanho da sua mão, do seu shape, do seu gosto, você tem opções melhores do que ele. E como eu falei, assim, o coating dele é bom, ele tem uma textura agradável ao toque, mas tem mouses que são melhores e também tem mouses que são inferiores. Ele traz uns switches principais de qualidade. O scroll dele é um pouco baixo, mas não é nada que você misclique, assim, que você perca o clique ou a rolagem aqui. Mas eu prefiro scrolls mais altos, como no VT, como no R1, tá? Que é um scroll bem mais alto, mais destacado, mas é uma questão de gosto particular. Eu acho muito bacana esse design aqui embaixo, né? Transparente e vazado, mas também tem quem não goste, então é uma opção a mais que você tem no mercado para você comprar, caso você goste ou não. Mas o porém aqui do mouse, se tivesse que ressaltar um ponto negativo, como eu falei no vídeo, seriam os fits, tá? Você tem que considerar aí o mousepad que você usa, se você usa um mousepad Speed ou Control ou um mousepad MIDI, como o PK aqui que eu estou usando. O ideal para mousepads Control ou MIDI seria se você trocasse os fits por um Tiger Ice ou algum outro aftermarket, porque realmente sim, esses fits aqui têm uma leve diferença na posição horizontal e vertical, e eu senti um pouco, não sei se é da minha unidade do mouse ou se é de modo geral, que os fits aqui de baixo seguram um pouco o glide. Então, considere sim o mousepad que você usa. Se você usa um mousepad Speed, você não vai sentir tanto isso, mas no caso de um MIDI ou Control, você vai sentir sim essa diferença. Considere isso antes da compra. Mas tirando isso, pessoal, é um mouse que tem um design bonito, ele é confortável, tem um shape confortável, mas não é muito indicado para quem tem mãos muito grandes, a não ser que você use a pegada fingertip, tá? Se você tem mãos de 21, 22 centímetros, o ideal aqui é fingertip. Mas, de modo geral, é um mouse que eu recomendo sim, tá? Ele tá aí na casa de uns R$210 já com os impostos, então é um preço ok para esse mouse, tá? Vale a pena. Mas como eu falei, você tem outras opções no mercado que às vezes são até melhores e dependendo do modelo até mais barato, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Deus abençoe e fui!